Olá, bem-vindos ao canal Economia Ímpar. Me chamo João Barreto e hoje falaremos sobre os fundos imobiliários, conhecidos como FIIs. Muitas pessoas têm medo de investir em ações, pois a volatilidade é bastante alta no mercado de ações. Há uma alternativa, que são os fundos imobiliários, em que a volatilidade é bem menor do que as ações. O fundo imobiliário é um fundo de investimento que aplica em empreendimentos imobiliários, seja imóveis físicos ou títulos relacionados ao mercado imobiliário, CRI ou LCI. CRI são certificados de recebíveis imobiliários, já LCI é letra de crédito imobiliário. Então perceba que os fundos imobiliários investem em empreendimentos imobiliários, ou seja, ela investe no mercado de imóveis e de títulos relacionado ao mercado imobiliário. As características dos FIIs. Muitas pessoas pensam que o fundo imobiliário é renda fixa, porém é bom que vocês saibam que é renda variável, ou seja, as cotas variam dia a dia, para cima ou para baixo. Para você comprar um fundo imobiliário, você tem que utilizar a Bolsa de Valores. Então é compra e venda de cotas na B3, que é a Bolsa de Valores. Por ser um fundo, é gerido por um administrador. Fica a cargo do administrador gerir o fundo. O patrimônio do fundo se divide em cotas, ou seja, você compra cota de determinado fundo imobiliário. Deve ser distribuído no mínimo 95% do rendimento mensal. Então, para quem procura uma carteira que pague todo mês dividendos, bem que nos fundos imobiliários não se chama dividendos, chama rendimentos, mas para vocês ficarem sabendo e ter ideia, são rendimentos que você recebe mensalmente. Então, todo fundo tem que distribuir no mínimo 95% do seu rendimento, o que é excelente para quem quer receber dividendos mensais. Vamos falar agora sobre os tipos de fundo imobiliários. Existem fundos de papel, fundos de tijolo, fundo de fundos e fundos híbridos. Fundos de papel investem em papéis de renda fixa, ligada ao setor imobiliário, são os CRIs e as LCIs. Já os fundos de tijolos investem em shoppings, galpões logísticos, escritórios e imóveis físicos. Tudo que for físico se chama de tijolo. Então, os principais são esses 4 listados aí: shoppings, galpões logísticos, escritórios e imóveis físicos. Também temos os fundos de fundos, que investem em outros fundos imobiliários, e também temos os híbridos. É uma mistura desses 3 anteriores. Misturam os empreendimentos, fundos de outros fundos e títulos imobiliários. Vamos falar agora sobre as formas de rendimentos dos FIIs. Existem rendimentos mensais, também existe pelo aumento do preço da cota e pela dissolução do fundo. Os rendimentos mensais é parecido com os dividendos das ações, porém você recebe mensalmente, pois há ações que pagam trimestral, semestral ou anualmente. Já os fundos imobiliários, eles pagam mensalmente, o que é bom para vocês que querem ter uma carteira previdenciária. Outra forma de rendimento é pelo próprio aumento do preço da cota. É semelhante com as ações das empresas, ou seja, obedece à lei de oferta e demanda, oferta e procura. E temos a terceira forma de rendimento, que é a menos comum, que é quando o fundo se dissolve. Aqui é realizada a venda dos ativos e distribui o rendimento advindo dessas vendas. Então, vende os ativos e distribui para os cotistas esses rendimentos. Vamos ver agora as vantagens dos FIIs. A primeira vantagem é que você precisa de pouco para poder investir nesses FIIs. Há FIIs abaixo de R$10 a cota, de 3, 4, 5. Também há FIIs de 50, 100, 500, R$1.000. Isso não quer dizer que o fundo imobiliário está caro ou barato. Pode ser que um fundo imobiliário de R$100 esteja mais descontado do que um de R$10. Daqui a pouco falaremos sobre um indicador que informa se o FII está caro ou barato. Outra vantagem é que você recebe rendimentos isentos de imposto de renda. Então, todo mês você vai receber seus rendimentos, são parecidos com aluguéis e isentos de imposto de renda.
Então, se você tiver um imóvel e desse imóvel você receber, por exemplo, R$ 2.000 de aluguel, você vai ter que recolher o imposto de renda deste aluguel. Já se você receber R$ 2.000 de um fundo imobiliário ou de vários, você não pagará nenhum imposto de renda sobre esses rendimentos. Essa é uma boa vantagem em relação aos aluguéis de imóveis físicos. Aqui temos aluguel de imóvel físico acima de R$ 1.903,98, você paga imposto de renda de 7,5% a 27,5%. Aqui segue aquela tabela progressiva do imposto de renda. Outra vantagem é que você paga o imposto de renda apenas na venda da cota com lucro, e essa alíquota é de 20%. Por exemplo, você comprou uma cota de R$ 100 e lá no futuro você venda ela por R$ 150, então você teve um lucro de R$ 50 nessa cota. Você vai pagar 20% de imposto sobre esse lucro. Você vai pagar 20% sobre 50, R$ 10 de imposto de renda que você terá que pagar. Vamos falar sobre o IFIX. IFIX é um índice de fundos imobiliários. Assim como as ações têm o índice Ibovespa, os fundos imobiliários também possuem o seu índice, que é o IFIX. O IFIX é o resultado de uma carteira teórica de ativos. Então, pega vários fundos imobiliários, coloca em uma carteira e calcula esse índice de fundos imobiliários. Um dado importante é que, ultimamente, o IFIX vem superando o CDI e o Ibovespa. O CDI é um índice utilizado muito na renda fixa e o Ibovespa é um índice de ações da Bolsa de Valores. E também o IFIX é um principal benchmark para os FIIs. Benchmark é um índice de referência que você utiliza para calcular alguma rentabilidade. Vamos falar agora sobre os dois principais indicadores para você comprar um fundo imobiliário. O primeiro é o P/VP, ou seja, preço sobre o valor patrimonial. Antes você precisa saber que o patrimônio líquido é o valor de seus ativos e que o valor patrimonial é o patrimônio líquido do fundo dividido pela quantidade de cotas que o mesmo possui no mercado. Aqui temos um exemplo que quando o PVP é menor que 1, ou seja, o preço sobre o valor patrimonial é menor que 1, significa que há desconto na cota. Aqui vemos que a cota do FII está valendo menos do que o valor do patrimônio do fundo por cota. Então, se o P/VP for menor que 1, significa que o FII está descontado. Claro que esse é apenas um indicador, você não pode apenas se basear por ele, você tem que avaliar outros indicadores. E se o PVP for maior que 1, significa que está com ágio. Ou seja, a cota do FII está valendo mais do que o valor do patrimônio do fundo por cota. Então, P/VP maior que 1 significa que a cota possa estar cara. Outro indicador é o Dividend Yield, ou seja, é o rendimento de dividendo. Quanto que o fundo paga de rendimentos. Mostra a relação entre os rendimentos distribuídos e o preço da cota. Por exemplo, se você comprar uma cota a R$ 100 e o dividend yield delas for 10% ao ano, significa que você vai receber R$ 10 ao ano de rendimentos. Esse é o dividend yield. E há fundos imobiliários que pagam 9% até 10% ou mais de dividendos anuais. Vamos falar agora sobre a gestão dos fundos. Há fundos de gestão ativa e outros de gestão passiva. Gestão ativa, o gestor analisa constantemente o mercado para encontrar melhores opções disponíveis, porém seguindo a estratégia de investimento do fundo. Então, na gestão ativa, o gestor trabalha mais procurando melhores opções para que o rendimento seja bem maior para os seus cotistas. Esse é um fator bastante relevante atualmente. Então, a maioria dos fundos imobiliários tem gestão ativa, mas alguns ainda têm gestão passiva. Não significa que um é melhor ou pior do que o outro. É apenas a característica do fundo, se é de gestão ativa ou passiva. Já na gestão passiva, o gestor procura replicar um índice de referência, ou seja, o benchmark.
A característica marcante é que ele procura uma rentabilidade mais próxima possível do seu índice de referência. Na gestão passiva, o gestor procura mais segurança, ele não procura correr muito riscos. Então aqui temos, procura reproduzir o benchmark. O gestor é um mero intermediário, ou seja, você já sabe em que tipo de investimento você quer. O gestor apenas procura baseado nesses índices de referência. A vantagem da gestão passiva é que há previsibilidade dos resultados, o que também pode ser desvantagem para quem procura fundos imobiliários que tenham maior rendimento. Aqui temos exemplos de gestão ativa e passiva. Por exemplo, o MXRF11 é um fundo de gestão ativa, assim como o VRTA11 e o HFOF11. Percebam que todos os fundos imobiliários, o final é 11, ou seja, tem 4 letras e depois tem o número 11. Então aqui vemos que em gestão ativa temos exemplos do MXRF11, que é um fundo híbrido, o VRTA11, que é um fundo de papel, e o HFOF11, que é um fundo de fundos. E há outros exemplos de fundos de gestão ativa. De gestão passiva temos o FIIB11, que é um fundo híbrido, tem o RNGO11, que é de laje corporativa, e temos o Jardim 11, que é de shopping. E aqui terminamos o assunto de fundos imobiliários. Veja que é bem tranquilo e que tem suas vantagens em relação a investir tanto em ações quanto em imóveis físicos. Lembrando que os fundos imobiliários cabem em qualquer carteira diversificada. A principal vantagem é que ele tem rendimentos isentos e rendimentos mensais. Você só paga imposto de renda na venda das cotas que tiverem lucro. Se você tiver prejuízo, você pode abater esse prejuízo em vendas futuras que você tenha lucro. Por hoje é só. Se você tiver alguma dúvida, poste nos comentários que eu procurarei respondê-las. Peço que vocês se inscrevam no canal, ative as notificações para ficar sabendo dos próximos vídeos. Até a próxima!